Um herói da DC que é basicamente dois em um. Duas mentes que se fundem para criar um único super ser. Várias pessoas que já fizeram parte dessa dupla, mas sempre com poderes extraordinários. Conhecido em inglês como Firestorm, já teve seu nome traduzido em alguns momentos como Tempestade e Labareda, conhecido carinhosamente como Esquentadinho. Esse é o Nuclear. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e baixa o aplicativo do canal, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos para a origem. Criado por Gerry Conway e Allen Milgrom, surgiu pela primeira vez na revista Firestorm número 1 de 1978. O nome da revista na verdade era Firestorm The Nuclear Man, ou seja, o Homem Nuclear. Por isso, no Brasil, ficou conhecido apenas como Nuclear. Ronnie Raymond era um jovem garoto, um dos melhores jogadores de futebol americano da sua escola. Isso atraiu os olhares da bela Doreen Day. O problema é que isso fez com que um dos garotos mais inteligentes do colégio ficasse enciumado, e por isso passou a provocar Ronnie e tentar usar o seu baixo intelecto para isso. Só que Ronnie estava disposto a provar que não era burro ou algo do tipo. Por isso, quando descobriu que o vencedor do prêmio Nobel, Dr. Martin Stein, trabalhava numa instalação nuclear próxima, Ronnie foi até ele na intenção de se tornar um aprendiz. Só que na instalação, manifestantes contra o uso de energia nuclear estavam protestando e um grupo radical decidiu invadir e explodir o local. Ronnie tentou impedi-los, mas não conseguiu. Os manifestantes nocautearam o Dr. Stein e plantaram dinamite pela instalação. Nocauteado, o doutor talvez morreria ali, mas Ronnie tentou protegê-lo, só que ambos foram pegos na explosão. As dinamites causaram abalos na estrutura que tinha recém sido ligada pelo doutor, e isso liberou energia nuclear que atingiu Ronnie Raymond e Martin Stein, causando uma reação. O corpo dos dois foram mesclados e deles surgiu um único ser, comandado por Ronnie, que era o único consciente no momento da explosão. Essa nova criatura percebeu que podia alterar os átomos à sua volta, e com isso criou um uniforme e se auto-batizou como Nuclear. A partir daí, esse novo super ser se tornou um super-herói, onde Ronnie era basicamente o corpo que comandava e o Dr. Stein era a mente, a voz que os guiava. Os dois conseguiam se separar a qualquer momento, e com o tempo foram entendendo melhor as suas próprias habilidades. Como Nuclear, a mente do Dr. Stein, que conhecia a composição das coisas, as fórmulas e de que eram formadas, podia ordenar e manipular esses átomos como quisesse, podendo alterar praticamente qualquer coisa, até mesmo a sua própria massa. Desse jeito, podendo voar, absorver e emitir energia, se regenerar, aumentar a sua força e resistência. Podia até mesmo ficar intangível e principalmente transmutar matéria a nível atômico. Com isso, inclusive, foi chamado para participar da Liga da Justiça, se tornando o herói mais jovem a ser convidado para a equipe na época. Dr. Stein era um intelectual e Ronnie era um adolescente, então a personalidade dos dois era completamente diferente e por isso na mente do Nuclear sempre existiam discussões entre eles. Mas nem sempre o herói foi esses dois personagens. Outros já se fundiram também para se tornar outras versões do Nuclear com o tempo, mas praticamente todos tiveram o mesmo tipo de poder e de habilidade. No início, o Nuclear era o herói da cidade, que lutava contra os vilões locais como o Multiplex e a Nevasca, enquanto Ronnie tentava se adaptar a tudo aquilo e tentava aprender com o doutor. Mas com o tempo, ele partiu atrás da questão armamentista nuclear, já que ele sabia bem os efeitos que isso podia causar. Isso levou o Nuclear a um conflito contra o herói russo Mikhail Arkadin, o Pulsar. E isso causou uma explosão de onde surgiu uma nova versão do Nuclear, agora sendo Ronnie e Mikhail. Nessa época, os russos conseguiram o DNA do Nuclear e fizeram uma espécie de clone que deu errado.
um ser sem alma que saiu do controle. E quando o nuclear o confrontou, esse ser chamado Savarozit, em homenagem ao deus do fogo russo, acabou absorvendo a essência do nuclear, a matriz, que é a força que os une e lhes dá o poder, e isso o tornou basicamente numa entidade. É nesse momento que Ronnie descobre o que o nuclear realmente é. Existem forças elementais no mundo, inclusive o monstro do pântano é o elemental do verde, como eu expliquei no vídeo sobre ele, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então a explosão que criou o nuclear, na verdade teve outra consequência. A essência elemental do fogo iria possuir o Dr. Sten, mas como Ronnie estava lá consciente, ele acabou se tornando a forma dominante e a entidade ficou adormecida. O elemental sempre surge. O fogo é algo que dá e tira a vida. Outros já foram seu portador, como Prometeus na Grécia Antiga ou Surtur para os nórdicos. Então depende de como ele vai ser guiado, o elemental anda para o bem ou para o mal. E essa nova criatura que estava ali agora com a matriz nuclear era o novo elemental do fogo. Assim, Ronnie e Mikhail lutam contra esse clone e quando os três se fundem, surge um novo nuclear, sendo o elemental do fogo. Por algum tempo eles ficaram nesse estado até que o vilão Brimstone tentou destruir o Sol e o Dr. Sten acabou assumindo a matriz do nuclear sozinho, já que ele estava destinado a ser o verdadeiro elemental desde o início. Mas depois de salvar o Sol, o Dr. Sten ficou exilado pelo espaço, onde voltou poucas vezes para a Terra, sendo que uma delas foi quando Ronnie Raymond descobriu que tinha leucemia. Então Sten lhe devolveu a forma de nuclear para salvá-lo. Ron se curou e passou a ser o herói sozinho dessa vez, sem a fusão com o doutor. Ou seja, sem os seus conselhos e suas conversas mentais. Ronnie Raymond então, como nuclear por algum tempo, participou de algumas histórias ao lado da Liga da Justiça. O problema é que uma delas causou a sua morte, durante o arco Crise de Identidade. Empalado pelo vilão Ladrão das Sombras, a matriz nuclear foi atingida e Ronnie explode. Dessa forma, o nuclear morre. Com isso, a matriz nuclear, a essência do herói, acabou buscando um novo hospedeiro e encontrou Jason Rusk, que se tornava um novo nuclear ao se fundir basicamente com qualquer pessoa, sendo que o próprio Dr. Sten foi um deles. Por um tempo, Jason fez parceria também com a sua namorada Jen, mas isso foi durante a saga A Noite Mais Densa, onde com o Anel Negro, Ronnie foi trazido de volta como Lanterna Negro e absorvendo Jason, matou a sua namorada Jen. Só que no fim da saga, Ronnie foi trazido de volta à vida e a partir daí, durante o Dia Mais Claro, ele se uniu a Jason para recriar o antigo nuclear. Os Novos 52 recriaram tudo, sendo agora Ronnie e Jason estudantes do mesmo colégio, e graças às partículas de Deus criadas pelo Dr. Sten, ambos recebem poderes do nuclear, mas separadamente. E só depois se unindo e se completando, mantendo Ronnie como o corpo e Jason como o cérebro. Além de todas essas versões nos quadrinhos, o nuclear já teve versões em outras mídias como na animação dos Super Amigos e em Batman Os Bravos e Destemidos, além do filme Liga da Justiça Crise em Duas Terras. Já apareceu no jogo Lego Batman 3 e é jogável também em Injustice 2. O herói nunca apareceu em filmes, mas já teve duas versões live action, primeiro sendo Ronnie e o Dr. Sten na série do Flash, e depois com um personagem novo chamado Jax Jackson e com o Dr. Sten na série Legends of Tomorrow. Uma curiosidade interessante é que a chama na sua cabeça não é uma chama de verdade. Ela é uma manifestação visual dos poderes do nuclear, mas que não queima. Mesmo assim, ele recebe o apelido de Esquentadinho por causa disso. Apesar da quantidade de pessoas que já foram nuclear, nos quadrinhos Ronnie Raymond e Martin Sten são basicamente os principais e os mais reconhecidos.
Os dois personagens podiam viver suas vidas separadas, mas quando precisavam se unir, eles criavam um super ser. E é aí que as discussões na mente do herói se tornaram a sua marca registrada e um dos pontos mais agradáveis das histórias do Nuclear. Duas mentes totalmente diferentes em personalidade, mas que precisam trabalhar juntas e quando conseguem, se tornam num dos mais poderosos super-heróis existentes de toda a DC. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia o Nuclear. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.